Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 25 de março, celebra a Igreja a vida desse santo bom ladrão. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia 25 de março os santos. Em Nicomédia, na Bitínia, hoje Smith, na Turquia, São Dula, mártir. Data da morte incerta. Em Roma, no cemitério de Ponciano, junto à Via Portuense, São Quirino, mártir. Data da morte incerta. Em Tessalônica, cidade da Macedônia, na atual Grécia, Santa Matrona, mártir, que, sendo serva de uma mulher da Judéia, secretamente seguia a fé de Cristo, descoberta pela sua senhora, foi atormentada com vários suplícios. Finalmente, flagelada até a morte, confessando o nome de Cristo, entregou incorrupto seu espírito a Deus. Data da morte incerta. Em Milão, na Transpadânia, hoje na Lombardia, região da Itália, São Mona, bispo. Morte no ano 300. Na ilha de Indre, próximo de Nantes, na França, Santo Hermelando, que passou da corte régia ao mosteiro de Fontenelle e depois foi o primeiro abade do mosteiro do lugar. Morte no ano 720. Em Mâmula, próximo de Gerace, na Calábria, região da Itália, São Nicodemos, eremita, que foi mestre de vida monástica, insigne pela sua austeridade e grandes virtudes. Morte no ano 990. Em Sázava, na Boêmia, atualmente na Chequia, São Procópio, que, deixando a esposa e o filho, se consagrou à vida eremítica, depois dirigiu o mosteiro por ele fundado neste lugar e celebrou os louvores divinos no rito grego e em língua eslava. Morte no ano 1053. Em Schaffhausen, na Suábia, atualmente na Alemanha, o beato Everardo, conde de Neuenburg, que abraçou a vida monástica no cenóbio de todos os santos por sua intervenção construído. Morte no ano 1078. Em Costaxiaro, na Úmbria, região da Itália, o beato Tomás, eremita, que passou 65 anos de vida anacorética e ensinou outros a seguir o mesmo caminho espiritual. Morte no ano 337. Em York, na Inglaterra, Santa Margarida Clitero, mártir, que, com o assentimento do esposo,
aderiu à fé católica, nela educou os filhos e se prontificou a esconder em sua casa os sacerdotes perseguidos, por isso foi presa várias vezes, no reinado de Isabel I, e recusando defender a sua causa no tribunal, para que não pesasse sobre a consciência dos conselheiros do juiz o remorso de uma condenação à morte, foi esmagada sob um enorme peso até a morte por Cristo. Morte no ano 1586. Em Vinton, também na Inglaterra, o beato Jaime Bard, mártir, que, sob o governo da mesma rainha, com 19 anos de idade e recentemente convertido à fé católica, por ter recusado participar numa liturgia herética mereceu entrar na celebração do culto celeste. Morte no ano 1592. Em Montefiascone, na Toscana, hoje no Lácio, região da Itália, Santa Lúcia Filippini, fundadora do Instituto das Piedosas Mestras, destinado a promover a formação das jovens e mulheres, principalmente as mais pobres. Morte no ano 1732. Em Niederweinigen, próximo de Essen, na Alemanha, a beata Maria Rosa Flesch, Margarida Flesch, virgem, fundadora do Instituto das Irmãs Franciscanas de Santa Maria dos Anjos. Morte no ano 1906. Em Costaxiaro, na Úmbria, região da Itália, o beato Tomás, eremita, que passou 65 anos de vida anacorética e ensinou outros a seguir o mesmo caminho espiritual. Morte no ano 1337. Em York, na Inglaterra, Santa Margarida Clitero, mártir, que, com o assentimento do esposo, aderiu à fé católica, nela educou os filhos e se prontificou a esconder em sua casa os sacerdotes perseguidos, por isso foi presa várias vezes, no reinado de Isabel I, e recusando defender a sua causa no tribunal, para que não pesasse sobre a consciência dos conselheiros do juiz o remorso de uma condenação à morte, foi esmagada sob um enorme peso até a morte por Cristo. Morte no ano 1586. Em Vinton, também na Inglaterra, o beato Jaime Bard, mártir, que, sob o governo da mesma rainha, com 19 anos de idade e recentemente convertido à fé católica, por ter recusado participar numa liturgia herética mereceu entrar na celebração do culto celeste. Morte no ano 1592. Em Montefiascone, na Toscana, hoje no Lácio, região da Itália, Santa Lúcia Filippini, fundadora do Instituto das Piedosas Mestras, destinado a promover a formação das jovens e mulheres, principalmente as mais pobres. Morte no ano 732. Em Niederweinigen, próximo de Essen, na Alemanha, a beata Maria Rosa Flesch, Margarida Flesch, virgem, fundadora do Instituto das Irmãs Franciscanas de Santa Maria dos Anjos. Morte no ano 1906. Em Roma, junto de São Paulo, na Via Ostiense, o beato Plácido Ricardi, presbítero da Ordem de São Bento, que, atormentado por contínuas febres, enfermidades e paralisia, seguiu indefectivelmente a observância regular e a oração e ensinou aos outros a mesma atitude exemplar. Morte no ano 1915. Em Chervonorad, cidade próxima de Lviv, na Ucrânia, a beata Josafata Mikhailina Ordashevska, virgem, que, no Instituto das Irmãs Servas de Maria Imaculada por ela fundado, se dedicou a fazer o bem onde houvesse maior necessidade. Morte no ano 1919. Em Inquérem, próximo de Jerusalém, Santa Maria Alfonsina da Nilgatas, virgem, fundadora da Congregação das Irmãs Dominicanas do Santíssimo Rosário de Jerusalém. Morte no ano 1927. Em Majdanek, cidade próxima de Lublin, na Polônia, o beato Emiliano Kolk, presbítero e mártir, que, durante a guerra, deportado para um campo de concentração, pelo combate da fé alcançou a vida eterna. Morte no ano 1944. No campo de concentração de Dachau, perto de Munique, cidade da Baviera, na Alemanha, o beato Hilário Januszewski, presbítero da Ordem dos Irmãos Descalços de Nossa Senhora do Carmo e mártir, que, durante a guerra, deportado da Polônia para um cárcere estrangeiro pelo nome de Cristo, morreu contagiado pela tuberculose na assistência aos enfermos, deixando um insigne testemunho de fé e caridade. Morte no ano 1945. O bom ladrão, São Dimas.
O bom ladrão é o protetor dos pobres agonizantes, sobretudo daqueles cuja conversão na última hora parece mais difícil. Entregam a ele a proteção das casas e propriedades contra os ladrões. Invocam-no nas causas difíceis, sobretudo nos negócios financeiros. Recomendemos ao grande santos pecadores em agonia. Invoquemos a ele para a conversão e emenda dos bêbados, dos jogadores e ladrões. É protetor dos presos e das penitenciárias, dos carroceiros e condutores de veículos. Enfim, grande é o poder de intercessão do bom ladrão convertido no Calvário. Peçamos a São Dimas, sempre a maior das graças, a perseverança final, a de não morrermos no pecado, e de nos arrependermos sinceramente antes da morte. Segundo a tradição, Dimas foi célebre ladrão. Exerceu o banditismo na Judéia. Era de origem egípcia, pagão, e não judeu. Sobre a cruz dois ladrões, imagem dos judeus e dos gentios. O ladrão penitente, a imagem do paganismo, andando primeiramente no erro, e voltando para a verdade. O que permanece ladrão até a morte é a imagem dos judeus até a hora da crucifixão andaram eles pelo caminho do crime. A cruz, porém os separa. São João Crisóstomo. Dimas foi crucificado como Jesus Cristo. Cravaram-lhe as mãos e os pés na cruz. Não há probabilidade de que tenha sido simplesmente amarrado na cruz. Não era este o modo de crucificar os grandes criminosos. A crucifixão importava na transfixão das mãos e dos pés na cruz. Era horrível tortura. Crucificado ao lado de Jesus, Dimas percebeu logo a mansidão, a doçura, de Jesus. Dimas observou a paciência de Jesus e se comoveu. Tocado pela graça, se converte miraculosamente. Heroica foi a fé e admirável a confiança daquele pobre ladrão naquela hora. Via ao seu lado um homem crucificado, blasfemado, insultado, de modo vil pela plebe, e pelos sacerdotes e os inimigos. Entretanto, tocado miraculosamente pela graça, reconhece em Jesus crucificado, o Messias e um Deus, o Senhor de um reino celestial. O martirológio romano diz apenas no dia 25 de março, em Jerusalém, comemoração do bom ladrão que na cruz professou a fé em Cristo Jesus e mereceu ouvir estas palavras: hoje estarás comigo no paraíso. O sábio cardeal Baronio faz esta observação: quase todos o chamam Dimas. O nome foi tirado dos evangelhos apócrifos, e por isto foi omitido no martirológio, mas não obstante, existe um certo número de altares e igrejas com o nome e invocação de São Dimas. Foi apenas para evitar os ataques dos hipercríticos que a Sagrada Congregação dos Ritos, em 1724, suprimiu o nome de Dimas, e diz simplesmente o bom ladrão. Entre os santos, São Dimas tem privilégios que outros não tiveram. Gozará de uma glória, diz Monsenhor Gaume, baseado nos Santos Padres, uma glória que muitos não possuem. Primeiro, São Dimas foi o único santo que mereceu ser crucificado com Jesus Cristo, e como Jesus Cristo. Que há de mais semelhante a um crucificado que outro crucificado? Segundo, foi o advogado do Filho de Deus na cruz, proclama a inocência de Jesus quando os inimigos o acusam e os amigos se calam. Terceiro, o único pregador da divindade de Cristo no Calvário. Se foi preciso muita coragem para confessar a inocência de Jesus, maior foi a fé em reconhecer naquele crucificado um Deus, o Senhor de um reino no céu. Quarto, foi o companheiro das dores de Maria no Calvário. Oremos. Ó glorioso São Dimas, vistes no Calvário Jesus abandonado, desprezado e blasfemado, e naquele vosso companheiro de patíbulo e de infâmia, reconheceste, num ato heróico de fé e numa confiança ilimitada, o Messias prometido e o Salvador do mundo. Quanto foi grande vossa fé! E eis que a uma súplica vossa de perdão, se abrem os tesouros da misericórdia do coração agonizante de Jesus, e vos transformam num santo. Impetrai-vos esta fé viva e ardente, e vinde em socorro de tantos infelizes pecadores incrédulos que blasfemam e desprezam a misericórdia de nosso Deus crucificado. Convertei-os por vossa valiosa intercessão.
se for da vontade de Deus, alcançai-me a graça que ardentemente vos suplico.